Olá, sejam todos muito bem-vindos ao UniFilCast, o podcast que une conhecimento, experiências e muita inovação. Eu sou o Leandro Lopes. E eu sou a Giovana Pires, aluna e criadora de conteúdo. E hoje a gente vai começar com uma conversa um pouco mais tecnológica. É isso aí, hoje o nosso convidado é Fernando Gonçalves, idealizador do BIT Vale Paranapanema, um centro de inovação tecnológica que começa a surgir em Ourinhos e promete transformar toda a nossa região. Fernando, seja muito bem-vindo ao UniFilCast. Obrigado, Giovana. Obrigado, Leandro. É um prazer estar com vocês hoje para a gente falar sobre inovação. Bora, vamos começar a entender, puxar os fios aí que envolvem toda esse universo da inovação e da tecnologia. Então, Fernando, eu queria saber sobre essa ideia. O que é o BIT? O que tem por trás desse projeto de tanta inovação e tecnologia? O BIT, na verdade, é o Birô de Inovação Tecnológica do Vale Paranapanema. Então, um nome bem apropriado, BIT, né? Levando aí a menção do Bit Byte. E nós nascemos em Ourinhos, mas com o objetivo de atender toda a região para criar um ecossistema de inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação, propriamente dito. Nós temos aí um desafio gigantesco, né, de transformar a nossa região como um todo para o BIT. E por que em Ourinhos? Qual a importância, assim, que você pensou, a estratégia de trazer para o interior? Boa pergunta. Por que Ourinhos, né? Quando nós olhamos para Ourinhos, estrategicamente ele está bem no centro do Vale do Paranapanema. Se nós olharmos duas grandes regiões do Vale do Paranapanema como um todo, a Média Sorocabana e o Norte Pioneiro do Paraná, Ourinhos está bem com a sua agulhinha espetada ali, né, no mapa. E além dessa oportunidade de nós estarmos no centro, existe uma missão do Ministério de Ciências e Tecnologia hoje, que é interiorização, propriamente dito, dos parques tecnológicos brasileiros. Nós temos 64 parques hoje em atuação no Brasil e a maioria deles estão nas regiões metropolitanas. Então, a ideia do Ministério é levar, né, o processo para que o interior seja beneficiado, propriamente dito, de processos de inovação, né? Criando ecossistemas que nós consigamos ali ter uma ruptura, né? Momentos disruptivos ali, propriamente dito, no que tange a inovação tecnológica. É uma oportunidade para mostrar a força do interior, né? O quanto a gente tem aí para oferecer. E falando em onde, né? Muito bem perguntado pela Giovana, como que vai ser a estrutura física e funcional do BIT Vale Paranapanema? Vai ser localizado onde? E em termos, né, da estrutura mesmo. Vamos ter laboratórios, vai ter incubadoras de negócio, espaços para trabalho coletivos, coworkings. Como vai ser, Fernando? Legal. Até complementando, né, porque a escolha da região, né, porque a escolha de Ourinhos, a região do Vale do Paranapanema como um todo, quando nós olhamos no Norte Pioneiro do Paraná e aqui, né, a Média Sorocabana, a gente está falando de mais de 600 mil habitantes, em 40 municípios, acima de 40 municípios, com mais de 90 mil alunos no ensino médio e no ensino fundamental. Isso nos proporciona um plantel para o futuro, né? A olhar para a educação de base, o que a gente pode tracionar para o futuro. E dentro dessa organização, né, de um ecossistema, laboratórios de tecnologia, para desenvolvimento, pesquisa, prototipagem, soluções que são, na verdade, aplicadas em dores reais da sociedade. Isso aí é fantástico dentro de um centro de inovação, a forma que ele é trabalhado e o que ele pode trazer de benefício para a sociedade. Espaço de coworking, né? Salas de reunião, a própria incubadora de tecnologia. Nós pensamos na criação de uma incubadora totalmente descentralizada, que cada cidade possa ter seu hub de incubação e pertencer, né, dentro do BIT, do espaço do ecossistema do BIT, para que nós possamos ter uma gestão e ampliação do processo de incubação de empresas. Porque quando nós olhamos a linha de entrada e por que ela se torna uma empresa incubada, são em dores, ou propriamente dito, soluções reais que nós encontramos no dia a dia. Então, o caminho, né, entrando
por um laboratório tecnológico, uma ideia muito boa, uma ideia totalmente disruptiva, por que não transformar ela numa empresa? E aí o processo da criação de startups. E ela nasce, né, em Ourinhos, e nós temos um espaço por hora cedido pela Unifil, né, onde nós começamos as operações dentro do centro universitário. Muito interessante, né? E quem pode participar disso? Só os alunos da área de tecnologia ou é aberto para outros cursos ou empreendedores? É um espaço totalmente inclusivo. Nós temos ali a ideia, né, e a necessidade de trazer a sociedade como um todo. A sociedade empresarial, a sociedade com seus problemas, né, reais que hoje nós enfrentamos, como situações socioambientais, situações socioeconômicas. O governo, né, ele precisa ser participativo de um centro de inovação, porque nós temos aí vários projetos em andamento pelo governo federal, principalmente da reforma tributária, que hoje os municípios, teoricamente, não estão preparados, né? Existe um dado real que hoje 17% dos municípios estão preparados para a reforma tributária. E ela está aí para 2026. Então, quando nós olhamos a participação, né, é o que nós chamamos de tripla hélice. Trazer a universidade, trazer o setor público, através do governo municipal, estadual e federal, e principalmente o setor empresarial, que esse sim faz ali toda a utilização, né, do espaço, utilização das ideias e principalmente a constituição de soluções reais para o seu dia a dia. Não, vai ser lindo ver essa engrenagem toda funcionando, né? E é sobre isso, né? Sobre o futuro, sobre o impacto, sobre as expectativas. O que você enxerga, Fernando, sobre impacto social e econômico com a implementação do BIT Vale Paranapanema aqui para a nossa região? Nós temos uma missão, que é a principal do BIT, a retenção de capital humano. Eu costumo dizer que o Oeste Paulista e o Norte Pioneiro do Paraná é um dos principais exportadores de mão de obra qualificada. Nós temos grandes centros universitários, grandes universidades, que nós formamos e qualificamos uma mão de obra especializada, né? Ainda que no seu início profissional, mas essas grandes mentes, essas mentes brilhantes, nós temos aí o dom de exportá-las, né? Então, reter o capital humano na nossa região, trabalhar fortemente para que as novas gerações possam vir, né, com uma ideia mais forte voltada ao cenário de inovação, ao cenário de pesquisa científica, ao cenário de desenvolvimento tecnológico, isso faz total sentido para um trabalho social, um trabalho socioeconômico que nós possamos desenvolver na região. A região do Vale do Paranapanema é das principais, né, foi uma das principais fontes geradoras de energia nos anos 50, nos anos 60 e consecutivamente. E hoje, por que não, na transição energética, nós trazemos a possibilidade de abrigar usinas, abrigar aí operações de solares na nossa região? Isso é uma realidade. Nós temos outros problemas, outras soluções que podem ser geradas, através de problemas reais da sociedade, que isso movimenta uma cadeia produtiva como um todo, tanto o governo como a universidade e principalmente o setor empresarial. Tudo isso é extremamente positivo, né? Mas ao mesmo tempo acaba me preocupando um pouco, porque a gente sabe que tem pessoas que não pensam no amanhã, só pensam no agora. Então, como você pensa? Quais as estratégias que você utiliza para convencer da grandiosidade dessa iniciativa? Giovana, é completamente complexo quando a gente olha para um processo que nós precisamos de tempo de maturação e principalmente formação de uma nova geração que venha com um conceito de inovação mais bem preparado no seu mindset. E quando a gente debate sobre esse tema de inovação, nós temos exemplos como a Índia, né? A Índia, nos anos 80, fortemente aplicou tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e cultura inglesa na população para atender demandas que existiam, né? Problemas culturais, problemas de infraestrutura e principalmente ao exponencial crescimento da população indiana. Hoje a Índia
é um dos principais prestadores de serviços tecnológicos do mundo. É o principal fornecedor de tecnologia, o outsourcing tecnológico global. E aqui no Brasil nós temos exemplos também de como nós conseguimos mudar regiões, como Campina Grande, na Paraíba. Um dos primeiros parques tecnológicos do Brasil, inaugurado em 1985, hoje completando 40 anos, né? Mudou completamente o cenário do sertão ali, né? Da região de Campina Grande. Ou, principalmente, mudanças relacionadas à infraestrutura da região como um todo. O projeto do Porto Digital no Recife, ele mudou a característica de uma área totalmente degradada do centro portuário ali no Recife. Então, nós temos a obrigação de buscar soluções inovadoras para um contexto rápido, para também um contexto de médio e longo prazo. Mas a experiência de projetos de inovação, quando a gente começa a aplicar obrigatoriamente em mazelas da sociedade, em problemas reais da sociedade, a gente começa a gerar exemplo. E o exemplo transforma e o exemplo movimenta o setor produtivo, capacitando pessoas, capacitando empresas e atraindo investidores para a região. O exemplo arrasta, né, Fernando? Não tenha dúvida, Leandro. E o que eu fico mais feliz na tua fala, de ouvir, é ter a esperança de que os nossos filhos, no médio prazo, vão poder se desenvolver aqui e permanecer, né, na região, aplicando seu conhecimento e não tendo que ir para fora, como você bem mencionou, a gente exportando novamente mão de obra para grandes centros e depois de muito tempo, pela sorte, voltar para poder começar a empreender aonde começou, né? Então, isso é muito bacana. Eu sou um exemplo disso até. Há 15 anos, 16 anos eu mudei para São Paulo. Né? E agora eu volto para o interior para poder desenvolver o BIT. Muito interessante, né? Foi o que você mesmo falou. Acabar conseguindo se desenvolver aqui sem sair daqui é muito interessante. E o que você espera para daqui 5 anos? Quais são os sonhos com esse projeto? Quais são os sonhos, né? Para que 5 anos nós possamos ter já um direcionamento de alunos já formados, né? E alunos egressos do nosso centro universitário, das faculdades da região como um todo. Nós olharmos a possibilidade de criação de startups, olhando principalmente para a nossa principal vocação, que é o agro, né? Nós somos muito fortes no agro, porém nós demandamos muita tecnologia de outras regiões do país, como a região do Triângulo Mineiro, região de Ribeirão Preto, que são fortemente desenvolvidas com a internet das coisas voltadas, propriamente dito, para o sistema de desenvolvimento tecnológico voltado ao agro. Então, olhar nessa ótica de buscar soluções voltadas à nossa vocação, trazer a possibilidade de ingressar com investidores na região, buscar soluções para problemas reais dentro das empresas, melhorando e qualificando a mão de obra hoje formada na região, são situações que nós vislumbramos de imediato conseguir fazer acontecer. Mas, ainda assim, a retenção do capital humano, isso é o nosso principal objetivo com o BIT. Muito bom. Agora, vamos voltar um pouquinho mais para as curiosidades, para os bastidores. Conta pra gente, já teve alguma situação engraçada, inusitada, que você já passou nesse processo de criação do BIT? Nossa, teve várias já, Giovana. Não foram poucas. Mas eu vou trazer 2 experiências que eu tive, inclusive no mesmo dia, e foram recentes. Eu fui convidado a participar pela Apex. A Apex promoveu, na verdade, o Fórum Econômico Brasil-Índia, no início agora do mês de julho, no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. 300 empresas convidadas do setor tecnológico, setor alimentar e principalmente também da área de saúde. E uma das palestrantes, eu tive a oportunidade de sentar do lado dela, mas nem imaginava que ia ser a palestrante. Ela é diretora de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro do Feijão. E ela falou sobre o feijão, falou sobre o principal hoje, o principal tipo de feijão consumido no Brasil. 60% do feijão consumido no Brasil é o carioca, o carioquinha, né? E ali eu falei, eu preciso ter
um pitch para chegar nela. Como que eu vou chegar para tentar buscar a oportunidade de nós termos uma pesquisa e desenvolvimento voltado à indústria do feijão, né? E quando ela estava no café, eu parei do lado dela. Você não sabia onde que nasceu o feijão carioca? Ela parou, me olhou, falou assim, boa pergunta. E eu trouxe essa realidade que muitas, ou talvez poucas pessoas saibam na região, que o feijão carioca nasceu através de uma pesquisa da Embrapa, do IAC, aqui em Birarema, do lado de Palmital ali, a terra, na verdade, do produtor era entre Palmital e Birarema, então fica essa briga até de onde que nasceu, né? Mas o feijão carioca foi desenvolvido através de uma pesquisa da Embrapa e ele trouxe, né, uma visão do porquê do carioca, porque ele lembrava a calçada de Copacabana, os desenhos do feijão e tal, então ele foi batizado como feijão carioca. Pouco ousado, Giovana, pressionando a demais. rainha do feijão. E ela abriu a possibilidade de nós conversarmos e trazer, por que não, pesquisa e desenvolvimento para dentro do Hub Agro do BIT, né? E no mesmo dia, né, no final da palestra, o Dr. Márcio Elias Rosa ele faz o encerramento do fórum. O presidente Lula não pôde fazer o encerramento, porque ele foi na mesma semana do BRICS, né, da reunião do BRICS, e ele estava esperando o carro oficial vir buscar na porta do Museu da Manhã. E eu saí, só tinha eu e ele. Eu falei assim, agora vai ser o momento do pitch de elevador, né? Eu vou ter que trazer alguma coisa no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O Dr. Márcio Elias é o secretário executivo do Ministério. Eu parei do lado dele. O senhor já viu falar de Ourinhos? Ele olhou para o meu lado assim. Eu já dei uma palestra em Ourinhos, na Unifil. Olha. Eu fui convidado por um promotor de justiça na época. Eu sou formado em Direito em Bauru. E eu fui convidado por um promotor de justiça a dar uma palestra lá. Eu conhecia a faculdade. Eu falei, pois então, né? Aí eu contei toda a história do BIT e é onde ele trouxe a oportunidade de nós conversarmos dentro do Ministério para poder trazer o arranjo mais próximo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O mundo é pequeno e redondo, Uma né? ervilha. Ou talvez até um feijão. Pois é, muito bom. Fernanda, é muito gostoso ouvir você falando do BIT, porque além de você estar falando de um sonho, de algo, né, incrivelmente fantástico, assim, no sentido de transformação da realidade local, na verdade, o que a gente está trocando aqui é conhecimento. E a gente quer explorar um pouco mais isso de você. Indica, para quem quer saber mais, para quem quer se aprofundar no assunto, algum livro, algum podcast, enfim, alguma coisa em que as pessoas podem, de fato, beber mais dessa fonte que você bebe de conhecimento. Bom, DNA do inovador, né? Ele traz uma experiência de como você consegue desenvolver técnicas para buscar inovação. Acho que é um livro extremamente importante. Startup Enxuta, de como nós podemos melhor produzir, né, com o menor número possível de colaboradores, não de colaboradores, mas de recursos propriamente dito. Então, são duas indicações ali que eu trago para uma boa leitura, né, nesse momento. Muito bom. Muito interessante. Bom, a gente já está chegando ao final dessa entrevista que foi super interessante e eu gostaria de saber de você o que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão ouvindo essa conversa tão interessante sobre o BIT. Mensagem. Primeiro é convidar que toda a sociedade do Vale do Paranapanema possa participar. Convido eles a participarem do BIT, né, como um todo, dos debates de inovação, sobre as propostas do que nós iremos pensar para que daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, é importante que a sociedade participe como um todo para nós projetarmos o nosso futuro. Mas, ainda assim, eu trago uma mensagem, até fazendo uma brincadeira ao poeta Raul Seixas, que completaria seus 80 anos agora. Ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: um sonho que se sonha só é um sonho. Um sonho que se sonha com mais pessoas, ele é a realidade. Então, trazer essa oportunidade do sonho para as pessoas, do que elas sonham, do que elas desejam, do que elas almejam, para que nós possamos debater dentro do BIT e possamos criar situações de inovação disruptiva, criar soluções, ter projetos inovadores
e principalmente, né, quantos que não imaginam que possam ser pensar de uma forma de inovação que não colocam propriamente dito suas ideias, não expõem suas ideias dentro de um ecossistema de inovação. Então, é um ambiente que eu convido todos e essa mensagem que eu deixo a todos da região do Vale do Paranapanema a participarem. Muito, muito legal, Fernando. Muito obrigado por você compartilhar com a gente essa visão tão inspiradora sobre futuro, né? Não é só sobre inovação e tecnologia, mas sim sobre futuro. Muito obrigado, viu? Agradeço. E a vocês que nos acompanham, eu convido vocês a acompanhar um pouquinho mais do nascimento e crescimento do BIT Vale Paranapanema. Gostaria de agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui. Foi muito importante essa gravação. E fica aí para todo mundo, para vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o BIT. É isso aí, esse foi o Unifilcast de hoje. E siga com a gente, né? Sempre nos próximos episódios. E até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.